Você de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo. Fica na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa por isso mesmo. Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como res desgarrada nessa multidão, boiada caminhando a esmo. Você de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo. Fica na cidade sem viver contrariado. Você de lá, na certa por isso mesmo. Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como res desgarrada nessa multidão, boiada caminhando a esmo. Eu quase que não consigo, fica na cidade sem viver contrariado. Sou como res desgarrada nessa multidão, boiada caminhando a esmo. Você de lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos porque o Senhor é conosco, te agradecemos porque o Senhor tem falado aos nossos corações e te clamamos, Senhor, que a tua voz seja ouvida essa noite aqui, que nós sejamos tocados pela tua presença e desafiados, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus. Amém. Bom. Aqui. Vamos lá, então. A gente está trabalhando um texto ali de Mateus, capítulos 9 e 10, né? E hoje a gente vai dar sequência para eles, mas antes eu queria falar um pouco dessa música aqui. Existe música boa para fazer a gente rir e existe música boa para fazer a gente chorar, né? E essa aqui é do tipo 2, né? Música boa para fazer chorar. Tem um vídeo dessa música, né? Gravado poucos meses antes da morte do Dominguinhos. Essa é uma música, para quem não conhece, é uma música do Dominguinhos com Gilberto Gil, né? Lamento Sertanejo. Existe uma gravação feita por 3 artistas, assim, absurdos, incríveis.
Isso foi em 2013, perdão. E você tem nesse vídeo o Hamilton de Holanda tocando bandolim, que é o maior bandolinista do mundo. Ele é o Jimi Hendrix do bandolim. Você tem o Yamandu Costa no violão de 7 cordas, que é um outro brasileiro que é reconhecido no mundo inteiro. É o maior violonista de choro do mundo, aluno do Baden Powell, é um gênio. E você tem a Maíra de Andrade, que é uma cantora no mesmo nível dos dois, né? É muito bonita ver a interpretação, o talento desses 3 músicos, a roupagem que eles dão para essa música, que é um clássico, é uma música que foi gravada em 1975 pelo Gilberto Gil, a primeira gravação que a gente tem dela. Mas é mais bonito ver a emoção do Dominguinhos assistindo eles, né? Como o Dominguinhos reage, a interpretação deles, cada solo, cada arranjo diferente, o Dominguinhos sorri chorando, né? Eu costumo dizer que essa é uma das minhas músicas favoritas da vida, né? Tem algumas, não é só essa. Eu sei, tem mais. Mas essa é uma das minhas músicas favoritas, né? E eu me identifico muito com o eu lírico dessa música, sabe? Do Dominguinhos, do Gilberto Gil. Porque esse eu lírico está falando de uma pessoa que veio de outro lugar e que não se encaixa no lugar onde está, certo? Ele está falando que ele é do sertão, ele não é da cidade, mas ele está na cidade, né? Ele fala que os valores que ele tem não são os mesmos do lugar onde ele está inserido. Ele fala que ele não gosta de uma cama mole, né? Ele não gosta de colchão mole. Provavelmente acostumado a dormir na rede, né? Ele fala que não gosta das comidas chiques da cidade. Ele não consegue comer sem torresmo, que é o que faz parte do seu hábito, né? Ele também fala de um tipo de sabedoria diferente da deles, né? Ele diz assim: eu não sei de muita coisa, eu quase não sei de nada, né? Eu quase não falo porque eu quase não sei de nada. E ele conclui dizendo que ele vive como um gado, né? Res, o termo, né? Res desgarrada é um gado desgarrado. Mas mais do que um gado desgarrado do rebanho, ele é um gado desgarrado no rebanho no meio de uma multidão boiada, caminhando a esmo, uma multidão perdida. E aí tem o gancho, né? A multidão perdida é exatamente a origem do texto que a gente está tratando. Vocês se lembram que no capítulo 9, Jesus começa retornando de Genezaré, onde ele havia expulsado demônios, uma horda muito grande de demônios, ao ponto dele chamar de legião em Genezaré. Assim que ele chegou do outro lado, a primeira atitude dele, primeira atividade foi curar um paralítico. Primeiro ele perdoou os pecados dele, o povo reclamou, ele falou, para vocês verem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. E o homem andou. Aí ele passa na coletoria e recruta Mateus. Mateus larga a coletoria de impostos e segue Jesus. Um cara que era discriminado pelos próprios irmãos judeus, não sem motivo, né? Daí ele senta para comer com pecadores e é criticado porque está comendo com pecadores. Aí ele responde umas perguntas sobre jejum. O pessoal fala, por que seus discípulos não jejuam? E ele responde. Depois ele está caminhando para ir acudir uma pessoa e uma mulher toca nas suas vestes. E ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos e ela é curada desse fluxo de sangue imediatamente. Aí ele chega no destino que ele estava indo finalmente, que era a casa do filho do chefe da sinagoga, em que a filha, ela havia morrido. Jesus toca a mão da menina e ela levanta. Quando ele sai da casa desse homem, ele é abordado por 2 homens cegos que dizem, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus vai e cura os 2 cegos. E no fim do dia ele termina curando um mudo, que diz que era mudo porque tinha muitos demônios. E ele expulsa os demônios desse homem e cura a mudez dele. No fim desse dia, os versículos 36, 37 e 38 de Mateus 9 diz assim, quando viu as multidões, teve compaixão delas. Multidão perdida, né? Multidão boiada caminhando a esmo. Estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então ele diz aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos.
E aí, no capítulo seguinte, vem a resposta da oração com o envio dos mesmos 12 para os quais ele tinha dito: orem ao Senhor da seara, pedindo trabalhadores para a seara. Jesus começa a enviá-los. Semana passada a gente leu os 10 primeiros versículos, né, desse capítulo, Mateus 10, de 1 a 10, e hoje a gente vai do 11 ao 15. Vou fazer uma leitura aqui para a gente iniciar esse texto. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que a sua paz permaneça. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou ouvir a sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Bom, semana passada a gente viu, entre muitas coisas, que Jesus estava instruindo seus discípulos a desviar dos samaritanos e dos gregos e buscar, de fato, os irmãos judeus. Nesse texto de hoje, esse cerco fecha um pouco mais. E, para além de ser judeu, Jesus instrui que eles devem buscar pessoas dignas entre os judeus e ali se hospedar. O termo grego dessas pessoas dignas é axios, que quer dizer merecedor, do valor adequado, digno. Tem um outro versículo que a gente leu na semana passada que usa esse mesmo termo. O versículo é: digno é o trabalhador do seu salário. Ou na versão NVT que a gente leu aqui, quem trabalha merece seu sustento. Esse merece ou digno é essa palavra, axios. É o versículo 10. É o último versículo que a gente leu semana passada. No meio dessa multidão perdida, então, de ovelhas sem pastor, existem pessoas dignas que não se encaixam, que não têm os mesmos valores da manada, que têm um tipo de sabedoria diferente daquele contexto de todos aqueles, e que vivem como desgarrados mesmo, estando no meio de um monte de gente. Essa pessoa, o Dominguinhos e o Gilberto Gil chamaram de eu, né? O eu lírico dessa canção, o personagem que está narrando essa história. Jesus chama essa pessoa de pessoa digna. Vão e busquem pessoas dignas e se hospedem na casa deles. Jesus diz também que assim que entrasse na casa dessa pessoa, a gente deveria saudá-la, né? Aí a versão que eu li aqui fala a paz, saúdem com a paz, porque era esse o hábito, tá? O texto original grego não diz como saudar, só diz saudai, saúdem, né? As pessoas. Não diz como. Mas o versículo seguinte vai dizer, né? Sobre a paz. A paz que a gente costuma utilizar como evangélicos que somos, né? A gente costuma saudar, cumprimentar as pessoas, paz do Senhor. E a gente tem a impressão que é isso que a gente está fazendo. Mas a gente costuma saudar assim os crentes. Você já viu alguém chegar assim e falar assim: ah, você é crente? Então a paz do Senhor. Como se fosse um pressuposto para eu abençoar com a paz, que aquela pessoa que vai receber a paz seja um cristão. Mas não é isso que Jesus está propondo aqui. Ele diz para entrar na casa daquele que ainda não crê, mas que é digno, e saudar ele com a paz. A paz não é para os crentes. A paz é para os descrentes. Não significa que eu não deva abençoar com a paz aquele que é crente. Mas a questão é que nesse texto aqui, Jesus está falando para a gente oferecer a paz do Senhor, oferecer a paz de Deus exatamente para aquele que ainda não é um convertido, não é um cristão. Bom, a paz aqui, que é o shalom hebraico, né? Tem um sentido mais amplo do que paz, no sentido de ausência de violência, de guerra. Não é só isso.
o shalom de Deus tem um sentido holístico, tem um sentido geral, integral, para ficar aqui com o pessoal da TMI, né? A gente poderia traduzir melhor como um equilíbrio, uma plenitude. É a pessoa estar saudável e bem emocionalmente, socialmente, fisicamente, financeiramente, em todos os aspectos da vida. Sobre isso é o shalom. E é esse o peso que essa bênção tem. Quando diz, paz seja sobre essa casa. É a bênção no sentido de totalidade. Por isso é que a teologia da missão integral vai dizer o evangelho todo para o homem todo. Não nos basta alcançar a alma, salvar a alma de um ser humano, mas alcançar o ser humano em sua integralidade. É sobre isso que é o shalom de Deus. Quando nós dizemos shalom, paz, nós estamos desejando o equilíbrio, a equidade de todos os aspectos da vida dessa pessoa. Mas tem um porém, né? Jesus fala, e se a casa não for digna? Né? Ou se a pessoa, né, aquele que está recebendo, não for digno daquela presença, ou do evangelho que a gente vai compartilhar ali. Então, Jesus vai dizer que se a pessoa não for digna, a paz vai retornar para você. Então, quer dizer, se eu acreditei que aquela pessoa era digna, desejei e abençoei, saudei com a paz do Senhor, e de repente ela não é digna, eu não devo me preocupar, não faz mal. Porque a paz retorna, né? Eu desejei a paz, abençoei com a paz e ela retorna para mim. E a gente segue em frente, a gente continua. Então, se a casa não for digna, não é retire a vossa paz no sentido de, devolve a paz aqui, volta a ter guerra aí, volta a ficar tudo bagunçado. Não é isso. É que a paz que eu desejei para ele, ela retorna para mim. Né? Eu continuo em paz. Eu não me abalo com o fato de eu ter elegido, de eu ter escolhido uma casa que não era digna. Agora tem uma outra questão que ele vai dar um passo além da casa não ser digna. O problema da recusa. Né? Uma coisa é você levar o evangelho e descobrir que aquela pessoa não tem conexão com o evangelho, que ela não está, né, pronta, talvez, não foi tocada pelo Espírito para isso. Outra coisa é quando você é recusado, né? E a recusa, pelo que Jesus diz, não é um problema nosso. Então, quando a nossa mensagem é resistida, quando nós levamos as boas novas de salvação e a pessoa não quer nos receber, nós simplesmente viramos e vamos embora. Ele diz, bate a poeira dos pés, né? Sem revanchismo, sem maldição, sem nenhum tipo de teologia de medo, né, para fazer com que a pessoa mude de ideia, nem nada disso. Isso aconteceu, por exemplo, com Jesus. Jesus está ensinando coisas aqui que não eram novidades para ele. Ele não está dizendo coisas que ele não vivenciou, ele está falando de coisas que ele viveu em seu ministério. Lucas 9 conta que o próprio Jesus estava indo para Jerusalém e ele e os discípulos iam se instalar num vilarejo samaritano e lá eles foram rejeitados, eles não foram recebidos. Aí Tiago e João, que Jesus vai chamar de filhos do trovão, né, por causa deles serem muito impulsivos assim, e João, que era o cara do amor, né, você vê que coisa, eles viram e falam, o senhor não quer que a gente ore para que o Pai mande fogo do céu e consuma essa cidade? E Jesus repreende eles. Em uma das versões que a gente tem, diz assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Né? Então, não é parte do nosso trabalho como evangelista, como missionário, como obreiro nessa seara, trabalhadores, nem retirar a bênção de quem não é digno, e muito menos amaldiçoar ou rogar praga ou fazer algum tipo de ameaça ou coerção para aquele que resiste ao evangelho. Nós apresentamos e é Deus quem lida com essas questões depois, né? Não somos nós, não está na nossa alçada. Concluindo então,
O ponto é, Deus não quer te punir. Deus não quer punir os teus inimigos. Ele quer te encontrar. Ele quer encontrar trabalhadores dignos, né? Ovelhas desgarradas no meio de uma multidão perdida. E essa é a nossa missão. É para isso que a gente está aqui como seguidores de Jesus. É isso que a gente está fazendo. Se você ainda não está engajado nesse projeto, nessa missão de procurar ovelhas desgarradas, porque se a gente tem como resumir o propósito da igreja é esse, tá? Procurar ovelhas desgarradas. Se você não está envolvido nesse projeto de procurar ovelhas desgarradas, provavelmente você é uma ovelha desgarrada. Você é o objetivo dessa missão. É por causa de você que a gente está reunido. Porque a gente está aqui reunido procurando ovelhas desgarradas no meio de uma multidão perdida. Se você estiver aqui nessa sala, ou nessa sala do Google Meet, ou se você estiver assistindo no YouTube gravado, você pode entrar em contato comigo. Comigo, pessoalmente mesmo, com a igreja presente, e vai ser eu que vou te responder. Porque eu estou procurando. Eu estou atrás de ovelhas desgarradas. E cada pessoa que está aqui hoje empenhada nessa missão, participando dessa missão, também está te procurando. Então você venha falar com a gente, porque é com você mesmo que eu queria conversar. Porque esse é o nosso propósito como igreja. Vamos conversar. Então, vamos conversar. De fato, né? Nós aqui. Quem está aqui presente tem um privilégio de trocar uma ideia agora no fim sobre tudo isso que a gente conversou. Então, a ideia que a gente vai trocar é a seguinte. Eu listei aqui 4 características das pessoas dignas que a gente está procurando, com base na música do Dominguinhos e do Gilberto Gil. Então, são pessoas que não se encaixam, recapitulando, né? Pessoas que não se encaixam, pessoas que não têm os mesmos valores do mundo, da humanidade, pessoas que têm um tipo de sabedoria diferente do mundo, que acham que não sabem de nada, porque a sabedoria deles não é parecida com a sabedoria do mundo, e pessoas que vivem como desgarrados no meio de uma multidão perdida. Essas são as características que eu puxei da música, mas existe muito mais. Características que fazem uma pessoa digna. O que é essa pessoa digna que Jesus diz? Chegando numa cidade, procurem uma pessoa digna. Quais outras características vocês acham que a gente poderia enumerar na hora de encontrar uma pessoa digna? Aí a gente pode abrir o microfone, fazer os comentários, acréscimos, as perguntas e vamos seguir em frente. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, obrigado, porque se você chegou até esse vídeo é porque você assistiu a mensagem inteira e você viu que eu termino ela fazendo uma provocação e alguma pergunta. Então, no final dessa reunião, a gente tem aí um papo que vai muito mais longe, né? Se você quer participar dessa conversa também, a principal forma é você comentando aqui embaixo. Você pode responder a pergunta que eu fiz, a provocação que eu fiz e desenvolver também uma conversa aqui. Agora, se você gostaria de participar dessa conversa ao vivo, você deve acessar o link igrejapresente.com/reunião. Através desse link, você vai ter acesso a um formulário em que você preenche alguns dados. É muito simples, pessoal. Você vai responder essas perguntas para que eu possa gerar um link para você participar da reunião com a gente ao vivo. Essas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas através da plataforma Zoom. Enquanto isso, você pode ter acesso através desse link aqui à nossa playlist com todas as reuniões da Igreja Presente e neste link aqui se inscrever no nosso canal. Eu recomendo que primeiro você se inscreva no canal e depois acesse as nossas reuniões. Beleza? Tchau, tchau.